Olá pessoal, vamos começar aí a correção de mais alguns exercícios, tá? Agora referente à revisão de ângulos, áreas e perímetros que a gente fez aí nessas semanas aí. Primeira questão, a medida do complemento de 27. Lembra que complemento refere-se à medida de dois ângulos cuja soma deles é 90 graus. Se os dois ângulos juntos somarem 90 graus, eles são complementares. Então, se eu quero o complemento de 27 graus, basta eu descobrir o quanto falta para somar 90 graus. Ou seja, 27 mais quanto dá 90 graus? Nesse caso aqui, é só fazer a subtração. 90 menos 27 vai dar 63 graus. Então, quem que é o complemento de 27? 63. É a medida cuja soma com 27 dá 90 graus. Isso é complemento. Quem é o suplemento de 128? O suplemento já está relacionado à medida de 180 graus, meia volta. Ângulos são suplementares se a soma de suas medidas for igual a 180. Se eu tenho, nesse caso, uma medida de 128 graus, quanto falta para chegar aos 180? Essa é a questão, tá? Então, 180 menos 128 vai dar... Ficou 7, tira 2, fica 5, 0, 52 graus. Ou seja, quem é o suplemento de 128? 52 graus, tá? Esse é o suplemento, ou seja, é a medida que falta para 180 graus. E o replemento já é relacionado ao ângulo de uma volta completa. O que é o ângulo de uma volta completa? É o ângulo de um giro completo. Esse giro completo aqui é 180 graus. E os dois ângulos são replementares se a soma de suas medidas é equivalente a essa volta completa. Nesse caso aqui, quem é o replemento de 300 graus? 300 graus é basicamente essa medida aqui, né? Essa medida bem grande aqui, 300 graus. E quem é o replemento desses 300 graus? Basicamente essa medidinha que falta aqui para completar a volta inteira. E para descobrir essa medida, basta fazer a subtração. Nesse caso, 360, tira os 300 que você já tem. Sobra 60 graus. Ou seja, quem é o replemento de 300 graus? 60 graus. Ok? Próxima questão. Se RS são paralelas, então a afirmativa correta é: quanto que mede esse x aqui nessa questão? Tá? Essa é o que a gente quer descobrir. Se RS são paralelas, tá? Então quer dizer que todos os ângulos que eu tenho aqui, ó, eu também tenho aqui embaixo, tá? A pergunta é quanto que mede aquele x? Gente, se vocês observarem, o que acontece nas paralelas é o seguinte: todos os ângulos que estão aqui nessa reta paralela R, elas aparecem aqui nessa reta S, tá? Então esse ângulo de 130 graus aqui é o mesmo ângulo representado por esses dois valores aqui, ó, tá? Esse ângulo de 130 graus é esse mesmo ângulo aqui, ó, formado por essa reta e pelas paralelas, tá ok? São as mesmas medidas. E como é que eu vou descobrir essa medida então? X. Olha, se esse ângulo aqui, tá, é de 130 graus, então x vai ser os 130 graus menos os 72 que já estão ali. Então, isso vai nos dar 58 graus. Essa medida x aqui é de 58 graus, ou seja, 58 mais 72 vai chegar aos nossos 130 graus, ok? Então, aquele valor x ali é de 58 graus, tá bom? Basta analisar aí, gente. O interessante das paralelas é que em paralelas você tem sempre os mesmos ângulos. Então, todos os ângulos que estão formados ali em uma paralela, eles vão estar formados na outra paralela também, tá ok? Então, se essa medida aqui, essa abertura toda é de 130 graus, essa abertura aqui também vai ser de 130 graus, tá? 130, 130.
Se ele já tem um 72, aqui tem 58, tá bom? Um pintor foi contratado para pintar uma sala retangular que mede 4 metros de comprimento por 3 metros de largura. Para evitar que a tinta respingue no chão, ele vai forrar todo o piso da sala com folhas de jornal que medem 0,4 por 0,6. Quantas folhas de jornal são necessárias? Bem, a sala é a sala retangular que tem 4 metros por 3 metros, ok? Então, a área que ele vai forrar, 3 vezes 4, ou seja, ele vai forrar uma área de 12 metros quadrados, tá? Com jornais. Cada jornal utilizado para forrar essa sala tem 0,6 por 0,4 metros, certo? Isso quer dizer que a área do jornal, ela forra, cada folha de jornal forra uma área de 0,6 vezes 0,4, que na verdade é 0,24, tá? Então, cada jornal forra uma área de 0,24 metros quadrados. E a área total da sala, que vai ser forrada, tem 12 metros quadrados. A pergunta é, quantas folhas de jornal dessa ele vai precisar usar para forrar toda a sala? Gente, se você for contar, né, teria que contar um por um aqui, mas isso não é o mais ideal, tá? Você teria que sair contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar toda a sala forrada. Porém, de maneira mais rápida e prática, né? Se você está pegando uma região de 12 metros quadrados e forrando com folhas de 0,24 metros, para saber a quantidade de folhas que você vai usar, basta fazer uma divisão. 12 dividido por 0,24, tá? Essa divisão vai te dar o total de folhas que você vai usar para poder forrar essa sala toda. E nesse caso, 12 dividido por 0,24 vai dar um total de 50 folhas. 50 folhas. Então, serão necessárias 50 folhas de jornal para forrar essa sala. Basta dividir toda a região que você quer pelo tamanho da folha que você vai usar. E aí você vai gastar, nesse caso, 50 folhas para cobrir toda aquela região, ou seja, 12 metros quadrados, cobrindo de 0,24 em 0,24, tá ok? Próxima questão, calcule a área da figura sabendo que as medidas estão em centímetros. Bem, para calcular a área dessa figura você tem várias maneiras, mas a mais rápida e mais prática é essa aqui, ó. Você dividir isso aí em duas partes, tá? Divide isso aí em duas partes. Essa figura aqui de baixo, que é um trapézio, certo? Essa de vermelho, que é um trapézio, e a de cima também é um trapézio. Vamos calcular primeiro a área dessa primeira figura aqui. Vou chamar de área 1, tá? Quem que é a área 1 aí? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso é a área de um trapézio. Então, a área 1 aí, nesse caso, vai ser base maior 34, já que pega o 10 e o 24, tá? 34, mais base menor, essa base aqui, que pega o 24, que pega todo esse aqui, que é 24, tá? Vezes a altura, quem que é a altura? Essa medida aqui, 12, dividido por 2. Então, a área desse trapézio, que está tracejado de vermelho, vai ser isso. 34 mais 24 vezes 12 dividido por 2. Isso vai dar um total de 58 vezes 12 dividido por 2. 58 vezes 12... 58 vezes 12 dá 696. Dividido por 2 vai dar... Dividido por 2, 348. Então, essa área de baixo tem um total de 348, no caso aí, centímetros quadrados, tá? A área de cima, que eu vou chamar de área 2, tá?
vai ter base maior, também é um trapézio, só que a base maior aqui nesse caso é essa base aqui agora. Isso aqui é a base maior, tá? Que é 12. Mais a base menor, que é essa aqui, 4. Vezes a altura, que é essa aqui, 8, dividido por 2. Isso vai dar área 2 igual a 16 vezes 8 dividido por 2. 16 vezes 8 dá 128. Dividido por 2, 64 centímetros quadrados, tá? E aí, o que acontece? Você já tem a medida da área 1 e a medida da área 2. O que você faz agora? Junta as duas, já que são duas áreas aí, né? Uma sobreposta à outra, então a área total, que eu vou chamar aqui de área total, vai ser 348 mais 64, que dá um total de 412 centímetros quadrados. 412 centímetros quadrados, tá ok? Bem simples, tranquilo de resolver. Basta um trabalhinho aí para calcular a área de várias seguras, tá? Próxima questão. Perímetro do quadrado é igual a 48 centímetros. Calcule a área do círculo. Use π igual a 3,14. Se o perímetro do quadrado é 48, significa que todos esses lados aqui juntos, esses 4 lados juntos, tem um total de 48 centímetros. Como é um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho, então se eu pegar 48 e dividir para 4 lados, eu vou ter um total de 12 em cada lado, tá? Cada lado desse quadrado mede 12 centímetros. 12, 12, 12, 12, tá? Para dar os 48. Como o círculo ele está dentro do quadrado, o raio desse círculo é simplesmente a metade da medida do lado do quadrado, ou seja, é apenas essa medida aqui, ó, a metade do lado de um quadrado. Como o quadrado aqui tem 12 centímetros de lado, o raio aqui vai medir 6 centímetros, tá? E aí, se você tem o raio do círculo, calcular a área do círculo é simples. A área do círculo é sempre πr ao quadrado. Então, você vai ter a área igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado, tá? Ou seja, a área vai ser 3,14 vezes 36. E aí, 3,14 vezes 36, vamos calcular aqui. 3,14 vezes 36, 113,04. 113,04, tá? Beleza? Mais outra questão aí de círculo. A imagem abaixo mostra uma praça circular com um raio de 20 metros e um canteiro triangular cujos lados são 20, 25 e 15, com flores no centro. Acerca dessa praça, responda: qual o comprimento da calçada que contorna a praça? Então, quanto mede o comprimento da calçada que contorna essa praça circular? Basicamente, é o comprimento do círculo. 2πr, tá? Quem que é r? 20 metros. Ele disse que o raio dessa praça era de 20 metros. Então, comprimento 2 vezes 3,14 vezes 20. Comprimento vai ser de, calculando, vai dar 125,6 metros, tá? Então, 125,6 metros. Então, tá aqui, 25,6 metros. Aí depois vem outra questão. Qual é a área dessa praça em metro quadrado? Basicamente é a área dentro do círculo. A praça é o círculo. Então,
é a área do círculo. Como calcular a área do círculo? πr ao quadrado. Nesse caso aí, a área vai ser 3,14 vezes o raio, que é 20 ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 400, que é 20 vezes 20. Então, vai dar um total de 1.256. 1.256 metros quadrados. Essa é a área da praça, tá? Primeiro aí. E a última, qual a área do canteiro de flores em metro quadrado nessa praça? Tá? Qual a área do canteiro de flores em metros quadrados dessa praça? Tá vendo que a área do canteiro de flores aqui, ó, é basicamente a área desse triângulo verde, tá? Então, a área desse triângulo. E como é que calcular a área de um triângulo? Nesse caso aí eu tenho os três lados, então a área vai ser raiz de semiperímetro vezes semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro vezes menos C. Isso é a área de um triângulo em que eu tenho todos os lados. Então, isso aí vai dar semiperímetro do triângulo. É a metade do perímetro. Como os três lados ali são 15, 25 e 20, a gente tem um perímetro aí de 30, 40, 60 metros. Isso é o perímetro. Isso significa que o semiperímetro é 30 metros, tá? Semiperímetro é 30. Então, vamos calcular. Vamos pegar lá. Vai ficar 30 vezes 30 menos um dos lados, vou pegar o menorzinho, 15, vezes 30 menos o outro lado, pegar o 20, vezes 30 menos o terceiro lado, o 25. Beleza? E agora é só resolver essas questões aí. Então, a área desse triângulo vai ser de 30 vezes 15, que é 30 menos 15, vezes 10, 30 menos 20, vezes 5, 30 menos 25. Então, a área desse triângulo vai ser de... Multiplica tudo aquilo ali dentro. Então, 30 vezes 15 dá 450. 450 vezes 10, 4.500. Vezes 5, 22.500. Então, 22.500. Raiz quadrada de 22.500 é, vamos lá, calculando aqui, 150. Então, a área daquele triângulozinho vai ser de 150 metros quadrados, tá ok? Essa é a área daquele triângulozinho lá dentro. Como o triângulo tem os três lados, o ideal é usar essa fórmula aqui para a área, tá? Se ele falasse que aqueles lados são perpendiculares, dois deles são perpendiculares, poderia usar base vezes altura. Mas nesse caso aqui, tá? O ideal é isso, seguir essa ideia aqui de que se você tem os três lados de um triângulo, a área dele pode ser dada pelo semiperímetro, tá ok? Essas foram todas as questões referentes à revisão aí, tá? Espero que todos tenham acertado aí. Quem errou alguma coisa, corrija e sempre se mantenha aí atualizado em relação a essas questões, tá, gente? Não deixe para fazer depois da correção, não, porque copiar, ninguém aprende copiando. É apenas tentando fazer mesmo para aprender, tá ok? Até a próxima e boa sorte nos estudos.